Se eu fosse resumir o JEPS em uma palavra, eu diria alegria. Eu acho que as pessoas que entram no JEPS identificam essa alegria muito genuinamente, assim, na forma de acolher, na forma de transmitir essa alegria que vem de Deus. E eu acho que isso precisa ser preservado, né? A gente tem uma ideia de igreja que é uma igreja chata, monótona, e eu acho que o JEPS consegue transmitir isso, essa essência da alegria que vem de Deus, essa empolgação, esse acolhimento, tirar esse rótulo de pertencer à igreja chato. Então eu acho que o JEPS consegue transmitir isso de uma forma muito linda e muito leve. Por eu estar acompanhando o grupo desde 2014, já ter feito parte da coordenação, ter ficado um tempo longe, ter voltado, eu acho que é perseverança. Como eu falei, a gente acompanha o JEPS, eu acompanho o JEPS todo esse tempo, e ter participado por todo esse tempo me mostrou todos os momentos que o JEPS passou, todas as dificuldades, todas as alegrias. E depois de tudo isso, depois de 15 anos, o grupo segue firme, de um jeito novo, com um carisma novo, mas a essência do JEPS, eu acho que ela permanece de certa forma. Acho que se essa essência tivesse sido transformada totalmente, a situação seria diferente, mas eu acho que é perseverança, porque sempre o JEPS mudou a vida de muitas pessoas, né? E eu acho que essas pessoas querem que o JEPS continue do jeito que ele está. Então, acho que é isso, perseverança. Se eu fosse definir o JEPS em uma palavra, eu definiria como restauração, pois através do JEPS que as pessoas restauram suas vidas, seja com seus amigos, seja com a sua família. E o JEPS restaurou muitas coisas na minha vida. E começou dentro da minha casa, através do meu relacionamento com meus pais, com meu irmão, e foi se estendendo, né, no meu trabalho, com meus amigos. Através do JEPS a gente consegue ter um discernimento daquilo que é do caminho de Deus e daquilo que não é do caminho de Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente está próximo na vida do Senhor, mas a gente começa a ter mudanças. Essas mudanças começam lá dentro, no nosso íntimo, e vão se estendendo para as nossas amizades, para a nossa família, para o modo que a gente fala, para o modo que a gente se comporta, para o modo que a gente se veste, para os lugares que a gente frequenta. Então, acho que o JEPS foi essa semente que plantou no meu coração, que começou uma mudança lá atrás e que vem fazendo mudanças até hoje. Bom, para definir o JEPS em uma palavra, acho que essa palavra seria carisma, principalmente porque é algo que tange ao grupo, né, tange aos jovens, é o que já vem lá dos primórdios, então acho que carisma é a palavra que eu definiria o JEPS. Eu acho que a nossa coordenação, assim como as demais, ela já começou antes, né? Porque no dia que a gente soube quem iam ser os coordenadores junto com a gente já recebeu, né, a notícia. Não, o JEPS já vai sofrer uma grande mudança. Vai mudar de nome, vai mudar logo e cabe a vocês tomar essa novidade adiante. Então, claro, para o momento foi muito propício para tudo que o grupo estava vivendo e, enfim, a gente começou a coordenação de uma forma muito bonita. Eu acho que, claro, no começo a gente tinha que conhecer um pouco os outros. Eu acho que nós quatro, assim, a gente não era muito próximo. A gente convivia nos sábados, mas a gente não tinha essa proximidade. E eu acho que no começo a gente foi desenvolvendo essa amizade, a gente foi entendendo o pensamento do outro. Claro, tiveram dificuldades, né, nesses momentos, mas eu acho que o jeito que a nossa coordenação viveu os 2 anos foi um jeito muito humano, se é que pode dizer assim. A gente entendeu que a gente tem momentos que nós não fomos perfeitos, né, de certa forma, mas a gente soube superar todas as nossas limitações. A gente aprendeu muito um com o outro. Quando eu aceitei ser coordenadora do JEPS foi muito rápido. Já dei um sim logo de cara.
E eu acho que a gente imagina uma coisa e quando a gente chega lá para coordenar é totalmente outra. No sentido de que tem muitos desafios, tem muitas mudanças, a gente precisa aprender a ceder muito, a perdoar muito, a trabalhar muito. E através da coordenação, eu vi muitas mudanças na minha vida. Por ser colérica, né, a pessoa que reage muito rápido às coisas, eu no começo era muito assim, muito reativa com tudo. Então eu tive que aprender a me colocar no meu lugar, a me segurar mais, a saber orar mais para poder entender quais os verdadeiros planos de Deus para ir tomar decisões para o grupo. Então, para mim, um dos maiores desafios foi esse, aprender a lidar com essa diversidade. Aprender que a gente estava ali sendo um espelho para o grupo, mas que ao mesmo tempo a gente precisava também se modificar e mudar muito, né? Foi uma coordenação extremamente abençoada, muitos momentos marcantes, né? Mas eu acho que o principal, assim, que se fosse para resumir em um momento, seria o momento da definição do tema do retiro, né? Onde a gente, só os 4 coordenadores sabiam do que a gente estava, né, pedindo para o Senhor. E dos últimos encontros, né, o ministério acabou tocando a música que foi o tema do nosso retiro. E a gente estava pedindo várias confirmações e até no final foi a última música que a gente tocou no encontro. E chegou no final, a gente, né, se abraçou, a gente começou a chorar, porque só a gente estava sabendo o que a gente estava, né, passando, e aquilo ali foi uma confirmação. Claro, dentre todos os momentos, foram vários especiais, mas o que mais me marcava, assim, era a questão também da vigília, né, um momento muito íntimo, assim, com Deus, e um momento onde os jovens, a gente via que era um refúgio, né, algo de abastecimento, e, enfim, todos os grupos, mas retiro e acho que as vigílias foram os mais marcantes. Quando eu penso na minha coordenação, acho que vem muito em mente assim o primeiro momento do convite em si. E eu acho que vem o meu medo, né? Eu acho que eu fui, dentre os 4, eu fui uma das que mais demorou para responder. E eu acho que veio um medo de não dar conta, o medo de estar na faculdade, de, enfim, ter outros compromissos, trabalho, e não dar conta desse compromisso. Então eu fiquei ali pensando, refletindo, na dúvida se diria um sim ou se diria um não, e eu não consegui dizer o não, né? E esse sentimento, assim, foi muito forte, de não conseguir dizer não, e de deixar esse medo para trás. E quando a gente começou efetivamente a coordenação, assim, eu pude entender o porquê que eu não consegui dizer não, e pude entender o quanto que a coordenação edificou a minha vida, né? E principalmente a minha conexão com Deus, a minha espiritualidade, porque eu achava que estava vivendo e fazendo o suficiente para Deus, que vir todos os finais de semana na igreja estava bastando. E não, eu entendi que Deus me pedia mais. E essa coordenação foi essa resposta, porque de certa maneira eu estava com uma angústia antes de ser chamada para a coordenação de que tinha algum vazio, né? E o convite foi essa resposta também, né, desse vazio. Então, a coordenação foi essa virada de chave na minha espiritualidade. E eu não me arrependo de nenhuma maneira de ter dito esse sim. E ao longo desses 2 anos, eu pude ver não somente o meu crescimento e a minha espiritualidade, mas ver o quanto Deus edificou também quem estava ao meu lado, né, nessa caminhada. Então isso me marcou muito ver essa maturidade, essa conexão e o quanto que Deus transforma aqueles que estão abertos a serem transformados por Ele, sabe? Então isso foi muito lindo. E ver as respostas dele no detalhe, no dia a dia. Porque eu acho, né, Deus, ele está no simples, ele está no dia a dia. Ele está na forma como a gente responde um bom dia para quem está no nosso dia a dia. Então eu pude ver essa simplicidade de Deus, assim, ao longo da nossa coordenação. E algo que também me marcou muito foi uma virada de chave também para um propósito maior no GEPS, que foi o lado social, né? O GEPS sempre teve uma atuação social muito significativa, mas na nossa coordenação a gente entendeu que a gente precisava transmitir quem realmente foi Jesus,
né? E Jesus foi esse ser muito humilde e que se preocupava com quem mais precisava. Então, acho que a gente conseguiu sair das quatro paredes da igreja de uma maneira e colocar em prática esse exemplo de Jesus Cristo, sabe? E isso me marcou muito também na minha espiritualidade por concretizar essa imagem de Jesus, né? Entender que Jesus é o servir. Então, acho que a gente conseguiu transmitir para os jovens, mas absorver na nossa vida também. Então, aí a gente começou a falar sobre o amor ágape, que é esse amor incondicional ao próximo, né? Que não espera nada em troca. Foi onde a gente começou a intensificar as nossas ações sociais e surgiu uma ação social, que é o ágape, né? E desse movimento foi se tornando algo maior, né? A cada dia. Mas o principal é isso, a gente entender que Jesus é um amor incondicional para quem precisa da gente. Então, algo que me marcou muito na minha coordenação foi isso, esse exemplo de amor, de servir. Um dos pontos, uma das coisas que me marcou muito, sempre foi o retiro, assim, né? Por transformar vidas, por ver vidas transformadas. Ali a gente vê o quanto Deus age, o quanto Deus é importante na vida das pessoas. E uma das coisas também foi a escolha de um tema de um retiro, em que a gente sempre pesquisava, né, orava pelo aquele tema e sempre esperava uma confirmação de Deus. E aí, um grupo que a gente fez teve um ministério que veio de fora, e naquele dia eles tocaram a música que a gente tinha pensado em escolher como tema do retiro. E aquilo foi muito especial, me marcou demais, tanto que eu lembro até hoje, né, nos mínimos detalhes. E aí, quando começou a tocar a música, a gente da coordenação se olhou e a gente começou a chorar, porque foi muito especial, porque Deus se confirmava através daquela canção e através de pessoas que não frequentavam o grupo, que não estavam, que não sabiam, né, da realidade que o grupo estava vivendo naquele momento. E esse retiro, né, foi o retiro de 2018, o tema Tua Graça Me Basta. E foi algo muito marcante, até teve alguns jovens que no momento do encontro ficaram meio espantados, porque, o que estava acontecendo? A gente estava no final do retiro, no final do grupo, e os coordenadores começaram a se abraçar, a chorar, e depois a gente contou para o pessoal, e aí tudo começou a fazer sentido. Eu acho que os retiros, eles são pontos muito importantes, assim, para uma coordenação. Eu acho que o primeiro retiro, ele dá certeza do nosso sim, do porquê a gente aceitou. A gente vê aquele final de semana e vê como nós, como instrumentos de Deus, estamos tocando a vida de tantas pessoas e que o nosso trabalho em conjunto, as decisões que nós tomamos em conjunto, elas estão tendo um resultado positivo. Eu acho que isso é muito gratificante. Um dos momentos que eu acho muito importantes assim da nossa coordenação foi a decisão de a gente falar um pouco mais sobre Maria nos nossos retiros. Eu acho que foi uma mudança muito importante para os retiros em si. E eu acho que um dos momentos, já que eu estou frisando tanto a parte de retiros, eu acho que os momentos de escolha dos temas dos nossos retiros foram muito emocionantes, sabe? Todos foram respostas de Deus, sem dúvida alguma, a emoção que esses momentos proporcionaram pra gente. Não, e até numa nova oportunidade de coordenação, acho que seria algo, né, importante. Acho que todo mundo precisaria, ou se tiver oportunidade, né, seria bacana passar por um momento assim, porque é algo que muito que depende de ti, o grupo, né, dos teus amigos, dos teus coordenadores também que são parceiros, mas é um momento muito marcante e algo que enriquece muito a pessoa, né, principalmente na questão da proximidade com Deus. E aquilo que a gente precisa, né, trazer os jovens para perto da igreja, trazer os jovens para essa caminhada boa. A gente vê que os jovens de hoje em dia eles estão numa caminhada um pouco mais distante, né? Então, querendo ou não, essa é uma oportunidade que tu tem de trazer outras pessoas, outros jovens, né, para uma caminhada mais bacana, né? Se eu fosse convidado para ser coordenador do GEPS novamente,
eu acredito que, assim como eu falei quando eu fui convidado lá em 2016, eu precisaria que Deus me capacitasse novamente. Eu falei, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então eu sinto que eu precisaria de uma nova capacitação. Sei que foram 2 anos, 2017 e 2018, mas já faz bastante tempo. São jovens novos, são vivências novas, e eu teria que aprender muito com eles para poder ser um bom coordenador. Se eu hoje fosse convidada, eu toparia. Ainda teria medo, ainda teria medo do que estaria por vir, né, nesse desafio, porque eu acho que nós somos diferentes a cada ano, né? Então eu não sou mais a mesma Raquel que coordenou, mas eu toparia. Eu acho que é muito difícil tu dizer não para um chamado de Deus, porque quando nós somos chamados a um compromisso na igreja, não é as pessoas que estão nos convidando, é Deus, né? Então as pessoas são somente instrumentos. Então eu toparia esse desafio, porque eu acho que a gente precisa sim se entregar, sim, ter esse servir e principalmente valorizar a juventude, que é o futuro da igreja. Então eu estaria disposta a dizer um novo sim. Se eu fosse convidada novamente para coordenar o grupo, primeiro eu rezaria bastante. Eu acho que isso foi uma das coisas que me mudou. Eu teria um momento de intimidade com Deus para entender se aquilo seria aquilo que Ele quisesse na minha vida. E caso fosse os planos de Deus para minha vida, os sonhos dele, eu com certeza aceitaria. O GEPS, ele é uma porta de entrada para o caminho do céu. Então, sejam firmes, sigam as leis da igreja, aprendam com as pessoas que estão lá para ensinar, com coordenação, com pregadores, com músicos. Extraiam coisas boas daquilo que eles têm para falar e deixem Deus refletir isso na sua vida, né? Uma coisa que eu acho que eu talvez teria mudado lá atrás, teria tido uma vida mais de acordo com aquilo que Deus sonha, sabe? Com aquilo que Deus sabe que é certo. Hoje vejo algumas atitudes que eu não teria e que eu vejo que são necessárias que as pessoas mudem também, sabe? E eu acho que é isso. Acho que o GEPS, ele traz alegria, ele muda as pessoas. Ele é uma porta do céu mesmo. O GEPS, ele é uma jornada incrível para conhecer Jesus, para conhecer Maria. E foi o que me ajudou na minha jornada pessoal a conhecer eles. E você vai conhecer pessoas incríveis, você vai conhecer pessoas que vão fazer parte da tua caminhada junto contigo, algumas pessoas vão ficar pelo caminho, mas a única certeza é que o GEPS, de qualquer forma, ele vai te acolher. Ele vai te acolher nos dias que tu estiver triste, como já aconteceu comigo, ele vai te acolher nos dias de felicidade. E por mais que as pessoas não permaneçam, as pessoas de verdade, as amizades de verdade que tu vai conhecer pelo caminho, mesmo que tu não fale todos os dias, tu vai saber que foram pessoas que são marcantes na tua vida, que em qualquer momento tu precisar de um conselho, de um bom dia, enfim, você sabe quem são as pessoas que estão ali contigo. E, mais uma vez, as pessoas, pode ser que elas não permaneçam, mas a forma linda que o GEPS apresenta Jesus para nós, ela vai permanecer. Eu acho que a forma que a gente encontra Jesus pelo GEPS, ela é indiscutível, assim. Você vai passar por muitas experiências, mas aquela tu nunca vai esquecer. Então, você que está conhecendo o GEPS, está conhecendo Jesus através do GEPS, ter certeza que esse momento vai ser inesquecível na sua vida. Bom, até um recado, um conselho para os jovens, né? Se aproximem, né? O grupo, querendo ou não, ele é um grupo família, então aqui a gente vai encontrar verdadeiros amigos, a gente vai encontrar pessoas boas, né? Diferente do mundo lá fora, onde a gente vê muitas tentações, né? É algo do mundo puxando a gente, né? Dentro do grupo não, são pessoas boas, coração bons. Eu acho que são pessoas que a gente precisa levar para a vida, né? Então, querendo ou não, é um momento onde a gente faz coisas boas, fala de coisas boas, a gente está próximo de Deus.
né, próximo das coisas que, querendo ou não, são preceitos, né, que ele deixou de legado para a gente. E eu acho que o grupo realmente é isso, é uma família, né, e que tange coisas boas para a gente e só tem a agregar. Né? Pessoal que está chegando agora, eu acho que um recado que eu posso deixar para vocês é prestar atenção no próprio nome do JEPS, né? Jovens escolhidos pelo Senhor. Então, não se esqueçam que vocês são escolhidos, né, para integrarem um grupo e fortificarem uns aos outros. Então, aproveitem dessa corrente. A caminhada de Jesus não é fácil, né? Estar no JEPS ou estar em qualquer outro grupo de jovens não afasta os nossos problemas, mas ele nos deixa mais leve ao ter pessoas que vão nos abraçar nos momentos difíceis, torna mais leves em pessoas que vão nos edificar, nos levantar na alegria. Então é um espaço acolhedor em que você pode sentir a presença de Jesus, de Deus na sua vida através das pessoas e sentir que você está pertencendo a algo muito maior do que você possa imaginar. Então, meu recado é: lembre que você é escolhido de estar aqui e levar a palavra de Jesus para muitas pessoas e para frente.